Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a laringite. O que é a laringite? Quais são as causas da laringite? Quais são os tratamentos da laringite? Como é realizado as recomendações para evitar uma laringite, tá? E no final do nosso vídeo, nós teremos uma atividade para vocês. Lembrando que é extremamente importante que vocês realizem essas atividades propostas nesse período de quarentena, porque é bom para o conhecimento de vocês. Se alguém vierem perguntar o que é isso, você sabe dizer, você sabe explicar. Um exemplo, o que é uma laringite, você consegue explicar para a pessoa, muitas vezes você consegue fazer essa orientação, ela consegue ser medicada e ter o controle dos sintomas, tá? E isso eu falo em relação a todos os outros vídeos que foram propostos para vocês. Acredito que vocês já tenham feito as atividades e que vocês realmente adquiriram esse conhecimento, essa sabedoria, né? Então, é importante, eu gosto de frisar que é extremamente importante para vocês isso, tá? Então, vamos lá. A laringite é uma inflamação da laringe. É uma inflamação da laringe, região da via aérea que se localiza nas cordas vocais. Então, é uma inflamação da laringe, que é uma região das vias aéreas que se localiza nas cordas vocais. Então, o que causa isso? Como acontece essa laringite? Então, o médico especialista que trata essa questão de laringite, de faringite, a especialidade é otorrinolaringologista, tá? Um nome bem grande, extenso aí, mas vocês aprendem a falar rapidinho, tá? Então, ele que vai detectar, ele vai examinar para saber se é uma faringite ou uma laringite, tá? Então, as pessoas costumam confundir mesmo, tá? Mas a laringite, ela pode ser viral ou bacteriana, depende do tempo de duração dos sintomas, depende quais são os sintomas e a análise clínica que o médico fez nesse paciente para detectar se é uma laringite viral ou bacteriana, se é uma laringite aguda ou crônica, né? Crônica significa que a pessoa sempre tem esses episódios, essas crises de inflamações da laringe. Aguda acontece, mas é muito difícil de acontecer, tá? Mas a crônica sempre está acontecendo e a pessoa já sabe disso, já sabe quem deve procurar, qual é o médico que ela vai procurar e quais são os tratamentos que ela vai realizar, tá? Então, a laringite é uma inflamação da laringe, região das vias aéreas onde fica localizadas as nossas cordas vocais. Por isso que a pessoa, quando inicia os sintomas, ela perde a voz, ela fica rouca. Por quê? Temos esse edema das cordas vocais. Então, com esse edema, por isso que causa a ronquidão, né? A pessoa fica rouca para falar e muitas vezes a pessoa perde a fala mesmo, não consegue falar por conta dessa inflamação, certo? Então, esse tratamento, o médico vai diferenciar se vai ser somente com o uso de anti-inflamatórios ou com antibiótico, tá? Porque se for só viral, o médico vai medicar com analgésicos e anti-inflamatórios. Analgésicos por conta de febre, do mal-estar, da dor no corpo, né? Então, prescreve um medicamento para isso. E o anti-inflamatório para diminuir esse edema, para eliminar essa infecção, essa inflamação. Então, geralmente, pelos estudos, esses sintomas, esse mal-estar, essa irritação na garganta, essa ronquidão, essa perda de fala, costuma durar, em média, 5 dias, de 5 a 7 dias. Se em 7 dias, de 5 a 7 dias, não houve melhora dos sintomas, o médico irá fazer uma nova análise, um novo exame físico e detectar se é uma laringite,
uma laringite bacteriana. Se for, ele vai prescrever antibióticos. Lembrando que é extremamente importante o uso do antibiótico de forma correta. Você precisa tomar o antibiótico conforme prescrito, em horários corretos, tá? Não é para tomar um antibiótico até melhora do quadro e você, por conta própria, parar de tomar. Por quê? O seu organismo cria uma resistência em relação àquele antibiótico. E quando você tiver crises novamente de laringite, o seu organismo já está resistente àquele antibiótico que você não tomou de forma correta. Então, é mais difícil de tratar. Por isso que nós sempre, né, reafirmamos isso, a importância do uso correto do antibiótico. Por conta disso, para as bactérias não criar resistência àquele antibiótico, para você ser tratada de forma correta, para quando acontecer novamente, o seu organismo aderir muito bem àquela medicação, certo? Então, assim, as causas, por que acontece? Geralmente acontece quando nós estamos em dias muito frios. Por quê? Geralmente você costuma ficar em lugares mais fechados e, sendo assim, a gente tem um aumento da proliferação dos vírus. Porque faz parte, você fica ali fechado, porque tá muito frio, né? Então, é importante a hidratação. Nessa época, quando você também está com esse quadro de laringite, é importante se hidratar. Até por conta de que um dos sintomas da laringite é a tosse seca. Você deita para descansar, você não consegue, porque você tosse e acaba machucando, né? Irritando mais a garganta. Então, é extremamente importante nesse período de tratamento a hidratação, tá? Geralmente, dura umas 2, 3 semanas, tá? Esse tratamento sobre a laringite, tá? Então, o que eu gostaria, na verdade, de passar para vocês? Que é importante você saber a diferença de uma laringite com uma faringite. A laringite, ela se localiza nas nossas vias aéreas, onde fica as cordas vocais, tá? Não esqueçam de pesquisar lá no Google como que fica as cordas vocais quando nós temos uma laringite. Laringite, o tratamento pode durar até 3 semanas, tá? Tanto com analgésicos, quanto com anti-inflamatórios ou antibiótico, de acordo com os sintomas, de acordo com o exame físico que o médico fez em você, né? Ele vai prescrever os medicamentos necessários. Lembrando que a orientação é você se hidratar bastante. Quando nós estivermos nesses dias frios, não podemos ficar fechado com muitas pessoas, tem que deixar o ar ventilar, que é extremamente importante isso. Porque às vezes você está com a sua imunidade baixa e você pode adquirir sim uma laringite, tá? Essa laringite pode ser aguda ou crônica. Qual é a minha atividade para vocês relacionada a esse tema de hoje? Espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, vocês têm total liberdade de me perguntar, tá? Então, a minha atividade para vocês é: quais são as recomendações para evitar uma laringite? O que você orientaria o paciente? Quais são os cuidados que você deve tomar, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre isso. Quais são as recomendações para evitar uma laringite? Lembrando que façam isso em folha separada, que eu vou recolher para a gente fazer a correção e discutir em sala de aula.